Maravilhindas, bom dia, graça e paz, que seu dia seja maravilhoso na presença daquele que nos chamou, naquele que nos formou, daquele que nos ama, não é verdade? Sejam muito bem-vindas, quero já começar aqui. Olá, bom dia, minhas amadas, querida do meu coração, bom dia, receba aí aonde você está, a presença do Senhor sobre a tua casa, sobre o teu coração, que o Espírito Santo de Deus ele venha ministrar nos nossos corações essa manhã. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Salles, evangelista, terapeuta, especialista em mulheres cristãs também, e estou aqui com vocês todas as manhãs, 7 e 10, esse momento de reflexão da palavra de Deus e um momento de oração. E hoje nós temos um tema maravilhoso, aprendendo a liberalidade. Não confundindo liberdade com liberalidade, ok? Liberalidade é outra coisa, a gente vai ministrar essa palavra aqui nessa manhã para vocês. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí para você estar junto com a gente, 2 Coríntios 9:6, que vai falar assim a palavra. A carta de Paulo que ele deixou aos Coríntios, né? Sobre o assunto que nós vamos falar aqui, e nós vamos falar sobre 5. Lembrando a vocês que nós estamos aqui no circuito, né, numa rotina aqui, falando sobre como ter uma vida vitoriosa e abençoada. E ontem nós falamos sobre nós priorizarmos o ser do que o ter. O ser é mais importante do que somos, fortalecer aquilo que somos em Cristo, sermos como pessoas, como seres humanos, como os filhos de Deus, para depois todas as coisas nos serão acrescentadas. E hoje nós vamos continuar isso falando sobre a liberalidade. E as 5 leis que vêm junto com a liberalidade, que eu vou falar sobre essas 5 leis, cada dia um dia. Nós vamos falar sobre a lei da semeadura hoje, depois nós vamos falar sobre a lei do amor de Deus, terceira, a lei da graça, no quarto, a lei da multiplicação e na quinta, a lei da abundância. Então essas 5 leis nós vamos destrinchar aqui no nosso conteúdo, mas hoje nós vamos falar sobre a liberalidade e sobre a lei da semeadura, tá bom? Lembrando, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, tá bom? Pega a sua Bíblia e vamos lá já destrinchar essa palavra maravilhosa do Pai para nossas vidas. Digo isto, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, bom dia, minha amada, paz do Senhor. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Tá bom? Então a gente segura aí, bem-vindos. Segura aí essa palavra aí, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é liberalidade. Liberalidade não é liberdade, ok, meus amores? A liberalidade ela é uma virtude. Pega o seu caderninho aí e para anotar essas coisinhas que é muito importante, nós cristãos saímos da religiosidade e entrarmos para o conhecimento da palavra de Deus. Porque o conhecimento nos liberta, nos transforma, nos ensina, nos exorta. Ele vai nos ensinando o caminho certo. E a religiosidade ela vai levando a gente para outros lugares que não é aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Ele quer que a gente tire a religião e aprenda dele, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou. E o que é, Daniele, essa tal de liberalidade? A liberalidade é o princípio de doar. Mas não é de doar de qualquer forma. É doar de forma generosa, voluntária, alegre, sem obrigatoriedade. Eu preciso dar, eu preciso separar, sabe aquela coisa que é martelada nas pessoas aí, tem que fazer assim. Não, é voluntariedade. O dízimo, né? Ele é necessário nós usarmos a liberalidade para darmos a ele, senão a gente se torna um peso pra gente. E o Senhor, ele não quer que a gente doe, que a gente dê a ele nada com essa obrigação de doar. Isso é errado. Ensinar isso, você é obrigado, você é isso. Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, tão complicada, e ela é obrigada a ficar ali, tendo que doar, se sacrificando, e aí Deus não recebe, amado. Deus não recebe, Deus recebe aquilo que é doado voluntariamente, aquilo que é doado de coração, aquilo que é doado de amor. Essa é a doação que o Senhor quer que a gente faça, que a gente dê né, para ajudar a obra do Senhor. Né? A gente sabe que nós cristãos sabemos que precisamos dar o nosso dízimo, mas que isso não seja uma obrigatoriedade, mas que seja um ato, uma virtude de nós darmos por amor, darmos a Ele sabendo que Ele nos concederá a graça e o cuidado dele sobre as nossas vidas. Então a liberalidade é isso, é nós darmos, nós sermos movidos pelo amor de Deus, pelos princípios dele para dar isso, para fazer isso. E ele não se limita a valores. Às vezes a gente tem essa coisa de dinheiro, né? E não é isso. Quer ver uma coisa? Se você fala para a igreja assim, olha, você está vendo, o anjo está passando, está te curando, e tá não sei o quê. A menina fica uma festa, né? Aleluia, glória a Deus. Você vai ser próspero, abençoado, e todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Mas quando começa uma explicação sobre isso que eu estou falando aqui, sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre a exortação em si, os ensinamentos mais pesados, assim, que é pra gente aprender mesmo, fica um silêncio na igreja. Porque as pessoas, elas estão sempre prontas para receber. E por isso essa euforia, quando fala que vai receber, hoje está passando com a cura, você vai ser uma pessoa próspera, todo mundo, aleluia, glória a Deus, aquela festa. Mas quando é exortação, quando é ensinamento, as pessoas se calam. Por quê? Por causa dessa situação. As pessoas estão movidas no ato de receber e não de doar. Doar o quê, Daniele, nesse contexto? Doar o seu coração, abrir o seu coração para o entendimento da palavra, para que nós possamos ser discipulado pela palavra, ensinado pela palavra. Ninguém quer fazer isso mais, está todo mundo só na mão aberta para receber de Deus, receber. E o Senhor, hoje, Ele quer deixar pra gente hoje que ele foi o primeiro a doar pra gente. Ele sempre está disposto a doar pra gente. Ele doa pra gente todos os dias da nossa vida. Quando você se levanta da sua cama,
Você tem que entender que você levantou da sua cama pela simples e maravilhosa, poderosa vontade de Deus. Porque se ele não quisesse, ele não estaria te dando sopro de vida. Então isso já é uma benevolência, um modo de nós agradecermos a ele, porque ele está nos doando a vida. Ele nos dá a vida todos os dias. Olha a parte da doação do Senhor, maravilhosa pra gente. A vida, a nossa vida, a vida daquelas pessoas que nos amam, que nós podemos abraçar, beijar, estar com a gente nesse local. Então nós temos que ser gratos. A doação do Senhor também maior que ele fez é doar. Ele doou à humanidade seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce nesse sacrifício que Cristo fez, fosse salvo, resgatado, porque a humanidade já estava condenada. O ato de doação de amor voluntário do Senhor e nos ensinando que nós precisamos ter esse coração doador. Você doaria o teu filho? Você doaria a sua filha por alguém? Eu duvido que você faria isso. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, fez isso por você. Fez isso por mim. Fez isso pela humanidade. Então ele nos ensina que nós precisamos ser como ele. Doar por amor. Foi por amor que Deus doou o seu filho unigênito. E Deus ele vai nos ensinando várias formas de doação que ele fez por nós. Por nós, ele faz isso todos os dias por nós. E ele deu, olha que maravilha, ele deu uma terra pra gente. Isso é dado, né? Ele deu essa terra que nós vivemos para que nós possamos o quê? Governar este lugar. Nós plantamos, se você quiser pegar no seu quintal, pegar uma terra, adubar, colocar ali o que for, um tomate, um abacate, qualquer coisa, vai florescer no seu quintal. Isso aí é Deus que nos deu. E a humanidade não consegue visualizar que graça, que bondade é essa. A terra que ele nos deu é frutífera. Ele nos deu para que nós possamos governar. A gente governa a nossa casa, a gente governa o nosso pedaço onde nós estamos. Nós governamos esse lugar. Ele deixou todos os alimentos. Se a gente não precisasse dos industrializados, corpos industrializados, vivesse só do natural, a gente pode plantar banana, a gente pode plantar maçã, abacate, laranja, limão, não é? E tudo isso alimenta a gente não precisaria dos industrializados, porque a terra é próspera, é abençoada, porque foi ele que nos deu alface, tomate. E a gente às vezes esquece de tudo isso, dessa bondade de Deus. A humanidade tem esquecido dessa bondade de Deus, dessa doação, né, de liberalidade que o Senhor nos dá todos os dias. Fôlego de vida, Jesus, a terra para nós governarmos. E a outra coisa que ele nos deu, que para nós é fundamental nós termos e nunca perdermos. O que seria? O que vocês acham? Coloca aí no comentário quem está aqui. O que vocês acham que é também extremamente importante que Deus nos deu e nós temos e nós não podemos perdê-lo? Nós não podemos perdê-lo jamais. Será que vocês ousariam falar aqui o que é isso que Deus nos deu? E ele nos deu com a sua também tamanha bondade. Ele já diz Jesus, que é a salvação. Aleluia, isso! O Santo Espírito, a presença, muito bem, Raquel, a presença do Espírito Santo está em nós. Ele nos deu, ele deixou. Quando Jesus subiu, ele subindo e falou, olha, por que olhais para o alto, né? Os anjos falando que está olhando para os altos. Esse Jesus ele voltará. Ele falou, não deixarei vocês órfãos, deixarei vocês com o meu Consolador, o Espírito Santo. Isso aí é o maior presente que Deus pode nos dar. Né? Esse Santo Espírito, nós não podemos, assim, quando nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, abrimos o nosso coração, ele habita no nosso ser. Isso não podemos confundir o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, com o dom de línguas, né? O dom de falar em línguas, isso é diferente, tá bom? É a presença do Espírito Santo, é a parte de Deus, a trindade do Senhor aqui dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Nós não podemos perder. E como é que a gente perde isso? Quando a gente começa a se afastar daquilo que é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Lembra que eu falei ontem do centro da vontade de Deus, aquele lugarzinho no centro, que se a gente estiver na borda, a gente cai rapidamente, mas se a gente estiver no centro, quando a gente vai desanimando no meio do caminho, aí o Santo Espírito fala, volta, aí você volta pro centro de novo. No centro é um lugar seguro, o centro da presença de Deus, o centro da vontade de Deus, ele é um lugar seguro. Então, quando nós estamos na pontinha, sem estar no centro, na pontinha, balançando, nós estamos vulneráveis a cair e a perder a presença de Deus, Santo Espírito do Senhor. Então, nós precisamos estar no centro para estarmos com essa presença. Então, olha quantas coisas maravilhosas que eu citei aqui, que o Senhor deixou pra gente. Ele já doou, ele doa todos os dias. Ele doa todos os dias para nós. Mas eu quero falar para você que a gente também precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos também doar, né? Doar a ele, olha só, Salmos capítulo 37, versículos 5 e 6. Vamos lá, sabe o que é pra gente fazer? A nossa entrega para ele, pra gente ter uma vida vitoriosa e abençoada? Vamos lá, Salmo 37, versículos 5 e 6, diz assim, ó, facinho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a sua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. E ainda vou acrescentar aqui o 4. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Meu Deus! Você entendeu isso? Olha o que o Senhor deixou aqui pra você, a chave de vitória que ele deixa pra você nessa manhã. Olha, presta bem atenção. Deleita-te, descansa. Olha aí, deleita-te. Aqui, usufrua, né? Quando a gente tá no deleite, a gente tá usufruindo algo. Deus deixou aqui pra gente tudo isso que eu mandei aqui pra vocês. Ele tá falando pra você, deleita, descansa, fica aí na minha presença. E quando você está mergulhado, descansado nessa presença, descansando nele, confiando nele, quando alguém tá de férias, descansando na rede, tá confiando que o salário tá lá, né? E a gente, como filho de Deus, nós estamos descansando, estamos deitando na rede do Senhor, falando assim, eis-me aqui, Senhor. E olha,
Ele concederá a você. Olha aqui, o desejo do teu coração. Ele não colocou uma aspa aqui assim, algumas coisas eu concederia a você, não. Ele disse que ele concederá o desejo do teu coração. Mas sabemos que o desejo do coração daqueles que estão descansando em Deus, porque quando nós estamos com o Espírito Santo descansando em Deus, os desejos dos nossos corações são coisas que o Espírito Santo vai colocando dentro do nosso coração. Coisas que vêm na nossa mente, em nós, e a gente fala assim, de onde veio isso? De onde veio esse pensamento? De onde veio esse sonho? De onde veio essa vontade? Né? Tão sobrenatural é ele, né? O Espírito Santo. Então, deleita-te. Deleita-te no Senhor. Confia nele. Descansa nele. E ele vai te dar tudo que deseja o teu coração. Mas é isso, é a entrega, é a liberalidade. A gente vai falar sobre a liberalidade várias vezes aqui, nessas 5 leis que eu falei com vocês. E a gente falando sobre a lei da semeadura hoje. O que dá pouco. Vamos lá ler de novo, bonitinho? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. É essa doação que nós precisamos ter agora para Deus. A gente já aprendeu que Ele nos dá, Ele doa de amor pra gente. E o que nós damos a Ele, né? Descansar, confiar, entregar a nossa vida diante dEle. E Ele vai nos ensinando a sermos verdadeiramente aquilo que Ele quer para nossas vidas. Porque eu, você, todos vocês que estão me ouvindo e todos aqueles que vão ouvir depois, posteriormente, você, querido, querida, foi escolhido pelo Senhor. Você veio nessa terra para um propósito maior. E tudo que você precisa para cumprir que está dentro de você. Então, o que você tem feito com isso? Será que você tem... olha só, é a questão da semeadura. Quando você semeia, não tem como você plantar jaca e colher abacate. Se você planta bondade, se você planta honestidade, se você planta vida na vida das pessoas, se você planta coisas boas dentro da sua casa, se você planta coisas boas das pessoas, quando elas olham para você e vê Jesus em você, e você espelha a presença de Deus, você está ali plantando naqueles corações o espelho de Cristo, a vontade de Deus, descansando em Deus, e eles olham em você. E o que você vai colher disso tudo? Dessa responsabilidade de estar sendo um servo fiel e honesto ao Senhor. Você vai colher os frutos bons, os frutos do Senhor. O Senhor vai literalmente, você vai colher, né, a bondade de Deus, tudo do desejo do teu coração. E quando a gente aprende essas coisas, a nossa vida fica mais leve, porque não tem gente que fala muito isso. Nossa, ser cristão é muito difícil. É pesado ouvir isso, porque não é difícil. É difícil para aqueles que não sabem obedecer. Mas para aqueles que obedecem e entendem que existe uma força maior, um poderio maior, entende que a gente precisa ser dependente dele, confiar nele. Então a vida do cristão é uma vida de deleite, de descanso, de confiança, de fé, de esperança. Se você não consegue visualizar isso na sua vida, fé, esperança, confiança, você ainda, meu querido, minha querida, ainda não desfrutou do centro da vontade de Deus. Se a coisa está pesada, é porque você ainda não acredita no fundo do teu ser sobre a confiança de Deus. Mas quando você confia em Deus, está no centro da vontade dele, plantando, semeando sementes do bem, da bondade de Deus, da vontade de Deus, o sacrifício de Cristo, não tem como você colher uma vida de murmurações, reclamações, de falta de fé, de desesperança, porque ali no centro você tem essa última coisa que eu falei, que Deus nos deu, o Espírito Santo. E Ele é aquele que nos consola. O que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Aflições. Ele não falou que ia ser fácil aqui. Vai ser difícil, mas faça a vida leve. É difícil esses desafios, mas ora. A oração é a chave da guerra, de falar, Senhor, entra nessa guerra comigo, peleja comigo. E o deserto, como diz a minha avó. Deserto não é lugar de descanso, nem de você fazer tenda, não. É lugar de passagem. Pegue a sua tenda e vai andando, chorando, né? Tem um versículo lindo que eu amo muito que fala assim, né? Aqueles que vão chorando, né? Vão semeando com lágrimas. Eles vão colher com alegria. Esse versículo, eu amo esse versículo. Porque ele fala muito, é a vida do cristão. A gente pode estar num momento de tribulação, de dificuldade, mas a gente está ali confiando. Porque se eu não confio, eu verdadeiramente não creio em Deus. Quando existe ainda dúvida no meu ser de que Deus vai trazer o sobrenatural, eu ainda não creio nessa fé, ainda não tenho essa fé. Então, se você está escutando essa palavra hoje, se você entra nesses conflitos, meu querido, minha querida, trabalhe isso em você. Peça a Deus, peça que Ele vai também te dar. Ele vai te dar fé, Ele vai aumentar a tua esperança, Ele vai aumentar a tua confiança. Tudo vai mudar, mas precisamos semear em Deus. Será que nós estamos semeando também em leitura da palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus, em aprender aquilo que Ele quer aqui dentro? Porque isso aqui é uma bússola, isso aqui é uma direção do Senhor. Será que nós estamos tirando um momento todos os dias da nossa vida para nós pegarmos literalmente a palavra do Senhor e me esmiuçar e falar assim, o que tu queres falar comigo? Eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui falando com vocês, porque isso também me fortalece. Eu antes de estar aqui falando com vocês, eu também estive meditando. E aí eu vou meditando durante o dia todo sobre essa palavra. Essa palavra que o Senhor deixou pra gente hoje. Para nós semearmos. A quantidade que semeamos, nós colheremos. Se você será que você está semeando oração, clamor, né, luta ali falando com Deus, Senhor, essa causa, Senhor, Pai, esta causa, eu profetizo. E chega um momento que a gente não precisa mais ficar falando, porque o Senhor já conhece as nossas petições. Mas a gente começar a agradecer aquilo que esperamos.
Eu sou testemunho vivo disso, que quando nós estávamos aqui orando, né, quem me conhece sabe o processo que nós passamos com essa casa aqui, nós estávamos numa outra casa, esperando o término dessa casa, e aí o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração profundamente, falando assim, pare de pedir. Comece a agradecer. E todas as vezes que eu vim aqui na minha casa, ainda em obra, não, a parede não estava pintada, ainda estava muita coisa para fazer, ainda tinha um mundo para fazer aqui dentro, e eu comecei a profetizar sobre a parede, eu profetizo essa casa, meu Deus, muito obrigado, eu ficava assim, né, eu profetizo tudo pronto, e eu começava assim, muito obrigado por essas paredes pintadas, muito obrigado por tudo no lugar, os vidros no lugar, obrigado, Senhor, pelo piso, e meus filhos, quando me viam, assim, falavam assim, mãe, o que você está fazendo? Eu falei, eu já estou agradecendo, porque eu posso crer no meu amanhã. Eu semeio hoje a fé, a posição. O que tal hoje nós fazermos isso dentro da nossa casa? Profetiza. Eu profetizo o armário cheio. Eu profetizo o meu marido transformado, minha filha transformada, o meu filho saindo das drogas. Eu profetizo assim, a libertação do meu filho, do meu marido desse vício do alcoolismo. Eu profetizo a libertação de fulano, ciclano. Eu glorifico e já te agradeço, Senhor, porque eu vejo a minha família glorificando o teu nome salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela porta de emprego. Senhor, me abriu. A porta não abriu, mas eu já estou agradecendo. Senhor, muito obrigado por esse salário que vai me manter todos os dias. O Senhor, abre. Deleita-te, descansa no Senhor. E Ele concederá o quê? O desejo que está aqui dentro do seu coração. E eu tenho certeza que o desejo do teu coração é de ter uma vida abençoada, próspera. Então, a partir de hoje, use essa virtude. Liberalidade é uma virtude. Nós precisamos pedir a Deus essa virtude. A virtude de um coração que doa, um coração que semeia. Para mim também. Aprender a cada dia. Eu preciso aprender a cada dia a me doar, a doar para o meu irmão com amor, sem ficar pensando na moeda de troca, né? Tem gente que fala para mim que eu sou doida, que a questão da terapia, e brigam comigo, mas é o meu coração doador. Porque eu sei que eu estou ajudando aquela pessoa, eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo, vai estar com ela. Eu tenho certeza que um dia, se eu precisar daquela pessoa, ela estará ali por mim. Porque esse é o amor, um pelos outros. O amor que nos cobre, o amor que nos liberta, o amor que nos transborda. E o mandamento de Cristo é esse, que nós amemos a Ele sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos. Que nós possamos ter esse coração doador. O coração de doar sem medidas, o amor. Amém? Então essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Medite nessa mensagem, né? Salmos capítulo 37, versículo 4. 4, 5, 6, vai lá, medita nele e vamos para 2 Coríntios falando sobre essa plantação que a gente, né, para nós semearmos, plantarmos e colhermos. Então, planta com abundância, um coração assim abertão mesmo pro Senhor, pras pessoas, pro seu irmão. Abre literalmente, sem dó, assim, com sabedoria, é óbvio, né, que a gente também não vai doar tudo pro outro e esquecer de si. Não, o Senhor nem gosta disso, que a gente destelha nosso telhado, dê o teto pro nosso irmão e deixar o teto aberto. Não, não é isso. É o amor que você pode doar, doe com amor. Doe com o teu coração. Isso vai voltar para você. Não porque você esperou, mas porque essa é a lei da semeadura, do retorno. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E hoje vamos orar profetizando que o Senhor nos ensine a ter essa virtude de liberdade. Amém? Pai, nós glorificamos e exaltamos o teu nome é lindo, teu nome é santo, teu nome é bendito, Pai. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã na tua presença, por estarmos aqui aprendendo de ti. Me ensina cada dia essa pessoa que está ouvindo também esta palavra, esta oração, Pai. Pai, trabalha no nosso coração, nos liberta, nos transforma, Senhor, conforme a tua palavra e nos ensina a ter, Senhor, essa virtude da liberalidade, Senhor, para que nós possamos liberar amor, liberar perdão, liberar, Senhor, bondade, liberar a tua palavra, liberar, Senhor, tudo aquilo que nós possamos doar para o outro, que nós possamos ser esse coração, o coração que é teu, que o Senhor nos ensina cada dia, que o Senhor nos dá tantas coisas boas e maravilhosas, e nós somos só eternamente gratos por isso, Pai. Pai, eu entrego cada vida que está orando comigo neste momento. Pai, guarda, Senhor, sua casa, seus filhos, Pai, seus relacionamentos, Senhor, o seu trabalho, ajuda aquela pessoa que está com conflito no seu trabalho, com alguém do seu trabalho. Pai, move, Senhor, move as montanhas, Senhor, sobre essa pessoa, guarda essa pessoa, protege. Eu oro pelos que perderam seus entes queridos, eu oro pelos que estão enfermos, eu oro, Senhor, pela tua igreja. Senhor, eu oro, Senhor, por cada vida que necessita e precisa de ti. Eu entrego meu caderno de oração, todos aqueles que estão ali dentro, Pai. Toca, Senhor, em cada um, em cada coisa que eles precisam, de libertação, transformação, cura, restauração, prosperidade. Toma nas tuas mãos, Pai. Contempla, Senhor, cada um. Contempla o ser de cada um. E que seja tudo para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nós possamos descansar, como a tua palavra diz. Nós possamos descansar em ti, crendo que o Senhor concederá o desejo do nosso coração e que o nosso coração esteja ligado ao teu coração, para que nós não possamos pedir nada que nos atrapalhe e nos afaste de ti, mas que esteja sempre no centro da tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Eu já quero deixar aqui o meu convite a partir de segunda-feira. Eu quero convidar vocês, tá? Você que gosta, né? Daniela, eu não sei pregar, mas sei orar. Vem cá, vem fazer uma oração. Compartilha aqui a sua oração. Compartilha aqui esse momento de palavra, de versículo. Nós estamos aqui. Nós estamos um projeto, Vivifica Vidas. Estamos aqui para ajudar, para semear, né? Nós estamos aqui para semear a palavra do Senhor, para semear uma oração, para semear o bem e sem olhar a quem. Né? Que nós possamos aqui também ser uma escola de aprendizado para nós mesmos, tá bom? Então fica aqui o meu convite para você, fala, Dani, eu vou entrar nesse desafio com você, tá bom? Vou deixar aqui para você. Me chama aqui no direct, me chama aqui, e aí eu vou te dar a oportunidade de você estar aqui junto comigo, aqui, duas janelinhas, eu e você e eu, e o Espírito Santo, nosso Deus, Jesus, a Trindade, né, minha querida, minha amada? Você também que gosta de louvar, né, minha levita maravilhosa. Vem para você louvar o Senhor Jesus, tá? E tirar esse momento aqui, nas nossas manhãs. Também tô com saudade de você, meu amor.
Graça e paz para cada um que está aqui. E nós podemos estarmos aqui. É 7h10 da manhã. Todo dia é 7h10. Eu só não vou estar aqui sábado e domingo. Todo dia não, né? De segunda a sexta-feira nós estaremos aqui. Sábado e domingo não. Sábado e domingo é da família. É o momento da gente estar com a nossa família, cuidando da nossa família. Então, segunda a sexta-feira nós estamos aqui às 7h10 da manhã, falando um pouquinho do Senhor Jesus, né? Aprendendo, ensinando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, tá bom? Fica aqui. Obrigado, meu amor. Fica aqui meu convite para você, tá bom? O coração. E que Jesus abençoe seu dia, sua família, sua casa, seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.